E você sabia que o Ronaldo bateu nas portas das federações e ninguém quis atender o Ronaldo? Ai, gente, sabe por que eu fico triste? Porque eu fico sem ver a luz no fim do túnel. Vamos falar do campo e bola, né? Sim. O campo e bola apenas. No campo e bola, a gente viu a diferença de um técnico que está completamente perdido para um técnico que tem um trabalho longevo, para um técnico que foi campeão da Copa do Mundo e que tem 2 Copas Américas e que conseguiu, além disso tudo, arrumar um jeito de jogar bola sem o Messi. Porque a seleção argentina hoje, ela não é dependente mais do Messi como ela um dia foi. Ela é uma seleção coletivamente muito mais forte do que a do Brasil e inclusive contraria até os padrões europeus e internacionais de que vamos jogar com pontas? A seleção argentina não joga com ponta. A seleção argentina joga com 4 ou 5 meias que constroem por dentro e que criam o tempo inteiro. E foi justamente essa superioridade numérica no meio-campo que fez o Brasil parecer que estava numa rodinha de bobinho muitas vezes. O Enzo, o Paredes, o McAllister... Quem mais o outro? Qual o nome? O quarto? O quê? Thiago Almada, Thiago Almada, Rodrigo Depou. Olha quantos eu falei. Enzo, Paredes, Thiago Almada, Rodrigo Depou e quem mais? McAllister. 5 jogadores de meio campo. Ainda tem o Julián Álvares, que não é centroavante e vinha também fazer o que meio joga demais, que é extra classe. Esse é o extra classe da seleção argentina hoje, na minha visão, junto com o Enzo também, que joga muito. Então assim, o Brasil foi com 2. André e Joeliton, 2 jogadores que não tinham tido nenhuma oportunidade de jogarem juntos, não tinham conseguido nenhum tipo de entrosamento. Ele preferiu deixar o João Gomes, que é um jogador que tem um entrosamento maior com o André, no meio-campo. Não povoou o meio-campo e pior, o quarteto ofensivo, que eu só salvo o Matheus Cunha, porque foi o único que fez um gol e também se mostrou, digamos assim, incomodado. Vini Júnior, Rafinha e o Rodrigo não ajudaram em nada, nem com a bola e nem sem a bola. E para piorar, a gente está falando de uma linha defensiva que tem o Guilherme Arana, que é um jogador que eu critico constantemente aqui e que para mim não tem nível, talvez nunca tenha tido nível para ser titular da seleção brasileira. O Wesley, coitado, primeiro jogo dele, foi mal como o time todo. Não vou ficar culpando o Wesley, assim como não vou culpar o Murilo, porque o Dorival Júnior, ele resolve colocar o Murilo, que está fazendo um ciclo de Copa muito bom, logo contra a Argentina no Monumental. Aí a culpa é do Murilo? Não é culpa do Murilo, é culpa do Wesley. Não é culpa do Wesley, que acabaram de jogar seus primeiros jogos. Então assim, a gente não teve meio campo contra a Argentina e a câmera, a transmissão, ela era de um ângulo tão alto que aí você conseguia ver o espaçamento e a bagunça que tinha o time brasileiro. Como era fácil a Argentina trabalhar e tocar a bola. Fora as individualidades, os erros individuais, por exemplo, o Marquinhos não pode deixar o Thiago Almada girar do jeito que o Thiago Almada girou. O Julián Álvares não pode receber uma bola no meio do Murilo e do Arana. Nessa bola aí, olha o posicionamento do Arana. Quem dá a condição para que o Enzo faça o gol é o Arana, naquele momento ali. O terceiro gol, que é o do McAllister, gente, o Bento sai naquela bola. Vou falar para vocês aqui, goleiro que joga na Arábia, jogador que joga na Arábia, se ele não é extra classe, ele não pode ser convocado para a seleção brasileira, porque ele não é exigido, não tem nível para jogar na seleção brasileira. Aqui no Brasil tem uns 4 goleiros melhores que o Bento. E no banco da seleção brasileira tinha o Lucas Perry, que é muito mais testado do que o Bento. Então assim, cara, são tantos problemas dentro de campo e que demonstram tanto a bagunça que é a seleção brasileira, comandada pelo técnico Dorival Júnior, que não tem nível nem de vestiário, porque é um vestiário que dificilmente vai respeitar o Dorival Júnior no sentido de, cara, os caras jogam no Real Madrid, os caras jogam no Barcelona, os caras jogam nos maiores clubes da Europa, são treinados pelo Carlo Ancelotti, por grandes treinadores. Olham pro Dorival com desconfiança. Esses dias eu vi o Dorival Júnior falando no podcast do Denilson que ele passou 30 dias na Europa e que ele não aprendeu nada, não tem nada de diferente fora o Guardiola. Me desculpa, tá vivendo em qual realidade? Tá vivendo em qual realidade? Vamos parar com esse preconceito de que, poxa, técnico europeu não pode assumir seleção brasileira. Por quê? Por que não pode assumir seleção brasileira? Que loucura é essa? A gente está defasado. Nós estamos parados no tempo. E a gente parou no tempo achando que o talento individual que sempre resolveu pra gente ainda funciona no futebol. Não funciona. O coletivo é muito mais importante do que o talento individual. E quem potencializa o individualismo é o coletivo. Olha a seleção argentina. Tem algum jogador genial? Não tem. Tem jogadores ótimos, como o Julián Álvares, como o Enzo, como o meio-campo da Argentina. A linha defensiva da Argentina não tem nada demais, mas eles são organizados, coisa que a seleção brasileira não é há muito tempo. E esse jogo foi só a cereja do bolo pro Dorival, que tem ótimos jogadores na mão e que não consegue fazer um trabalho decente. Então assim, eu esperava uma goleada? Não esperava, mas foi humilhante ver o que a seleção brasileira passou. Vini Casagrande, o que a gente faz para melhorar? Antes de mais nada, eu preciso explicar por que eu
esperava uma goleada. Verdade, porque até o verdade. momento eu não tive oportunidade. Profecia, é verdade, não é? Peneira. Tirei da minha cabeça. É, perfeito. E Pedrosa, diante disso tudo que você falou, de uma hora para outra aconteceu isso tudo? Não. Isso vem acontecendo já há quantos meses? A Argentina crescendo há quantos meses? A seleção brasileira caindo há quantos meses? É por isso que eu imaginava já que isso fosse acontecer todas as vezes que o Brasil ganhou com o técnico Dorival Júnior, exceto nos 2 primeiros jogos dele, que a seleção brasileira de fato jogou bem na ocasião. De lá para cá, a seleção brasileira jogou bem em quantos jogos? E sempre que venceu, foi sempre à base de um talento individual, tal como foi contra a Colômbia. O Brasil ganhou da Colômbia através de um talento individual, que foi o Vinícius Júnior, que tirou um coelho da cartola nos minutos finais e acabou vencendo. E, taticamente falando, a seleção brasileira não tem nada, não é nem um pouco organizada, muito pelo contrário. E aí a gente olhou a escalação da seleção brasileira e eu falei aqui, eu começaria com 3 volantes, levando em consideração os 2 laterais, que são extremamente ofensivos, e o Arana bobeou em um dos gols da seleção argentina, e o Wesley a gente sabe que também é um lateral ofensivo. E outra... Que no outro ele ficou olhando a bola passar. Ainda tem um ponto. Ele foi obrigado a fazer 4 mudanças no time e fez mais 2, ou seja, 6 mudanças de um jogo para o outro. Entrosamento 0. Custava o Dorival Júnior começar com o André e João Gomes, que são 2 jogadores que atuam juntos já há muito tempo no Wolverhampton, e aí você colocaria um outro volante, talvez o Ederson. E o Dorival Júnior, ele percebeu isso no começo do jogo. E ele não mudou, ele continuou insistindo no erro. Então, assim... E é um começo de jogo que a gente tá falando de um 2-0. Estamos Não é falando... assim, tá jogando mal, tá 0-0. Pô, vamos queimar o cara, que às vezes fala, né? Foi humilhante. Foi uma questão, todo mundo já tava vendo que o negócio ia piorar, né, velho? Todo mundo... Se eu sei, se o Pedrosa sabe, se você sabe que o forte da Argentina é o meio de campo, o Dorival Júnior também sabe. Então ele deveria fazer algo para tentar combater o meio de campo da seleção argentina. E ele não fez absolutamente nada. Foi inoperante. A seleção brasileira assistiu a Argentina jogar. Gente, foi um baile. O que aconteceu ontem foi um absurdo. Absurdo. Eles debochando dentro de campo. Debochando. Eles fizeram 4, eles poderiam fazer 5, 6, 7, 8, se eles apertavam. Mas sabe o que eles preferiram fazer? Ah, não, fizemos 4, vamos ficar debochando dentro de campo. Fazendo 1 minuto, rindo, zoando. Olé com 7 minutos. Olé com 7 minutos. Gente, é pro torcedor brasileiro ficar envergonhado. Eu ontem... Eu fiquei. Sério mesmo, de verdade. Fazia tempo que eu não ficava triste do jeito que eu fiquei. Porque eu tava numa expectativa tão alta, sobretudo após a declaração do Rafinha. E repito, o Rafinha não errou em falar aquilo. Perfeito. Só que eu acho que dentro de campo ele pipocou. Pipocou e muito. No futebol e também na porrada, como ele disse. Porque teve jogador argentino passando a mão na carinha dele, ele não fez absolutamente nada. A gente tem essa imagem. Então, cadê, assim, Benê? de verdade, não foi uma profecia. Eu já imaginava isso. Porque o técnico Dorival Júnior, infelizmente, não deu certo na seleção brasileira. E tem que mudar. Ah, quem vai vir agora? Aí cabe ao presidente Edinaldo resolver. Mas o Dorival Júnior, ele mostrou que não tem competência para continuar no comando da seleção brasileira. Ah, e tem outra, só para poder pontuar do Dorival. Adivinha quem ele colocou quando o negócio apertou? O Endrick, que só entrou porque o Neymar foi cortado, que ele não ia convocar. Entendi. E a gente falando, gente, por que não bota o Endrick? Por que não bota o Ainda Endrick? tem esse ponto da incoerência que ele falou assim, antes do jogo contra a Colômbia, ele falou, eu vou tentar fazer com que os jogadores atuem da mesma maneira como eles atuam nos seus respectivos clubes. Aí você olha o Matheus Cunha, que ontem, assim, de verdade... Foi o único que eu salvaria. Salvou, eu também. Mas ele não jogou numa função que ele vem jogando no time dele. Ele joga numa função totalmente diferente. Então, assim, o Dorival é incoerente até nisso. Então não tem como defender. Cara, vocês sabem como eu gosto do Dorival Júnior. Mas é indefensável a continuidade, a manutenção do trabalho dele. Eu fico... Digamos assim, nem aí. Pô, será, Venê? Gente, Acho eu não vi nenhum jogador revoltado, de verdade, em levar um baile dentro de campo. Mas olha só... 7-1, eu vi a vergonha na cara dos jogadores. Tava ali. Eles estavam expressando a vergonha deles. Ontem, eu não vi isso. Muito pelo contrário. Fala, nação rubro-negra. A seleção brasileira sofreu uma goleada histórica para a Argentina, perdendo por 4-1 nas eliminatórias da Copa do Mundo. Esse resultado abalou os bastidores da CBF, que já discute a demissão de Dorival Júnior. Mas o que mais chamou a atenção foi o nome de Filipe Luís, técnico do Flamengo, aparecer como um possível substituto. Isso mesmo, Filipe Luís, que ainda está no começo da sua trajetória como treinador, já pode receber uma proposta para comandar a seleção. A grande questão é, será que ele vai aceitar esse desafio ou vai continuar no Flamengo? O momento da seleção não é dos melhores.
Sob o comando de Dorival, o Brasil não tem mostrado um futebol convincente e a pressão por mudanças cresceu ainda mais depois dessa derrota para a Argentina. A CBF quer reformular a equipe e acredita que, para sonhar com o Hexa em 2026, precisa trocar de treinador o quanto antes. E é aí que entra Felipe Luiz. Seu trabalho no Flamengo tem chamado a atenção e sua filosofia de jogo pode ser vista como uma solução para a seleção. Mas será que faz sentido tirar um técnico que está apenas começando sua carreira no clube para assumir um desafio tão grande? Por um lado, aceitar a seleção seria uma oportunidade única para Felipe Luiz, uma chance de escrever seu nome na história do futebol brasileiro logo no início da carreira como treinador. Mas, por outro lado, sair do Flamengo tão cedo pode ser arriscado. Ele começou muito bem no comando do time e tem a chance de construir um legado duradouro no clube. Além disso, treinar uma seleção que vive um momento complicado pode acabar queimando seu nome antes mesmo de consolidar seu trabalho no futebol de clubes. E aí, nação, o que vocês acham? Felipe Luiz deve seguir no Flamengo e continuar seu projeto ou aceitar esse enorme desafio e tentar resgatar a seleção brasileira? Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Saudações rubro-negras!